Tá nervoso com os investimentos? Desculpa, mas você tá errado. Hoje a gente vai conversar sobre um tema pouco abordado aqui no canal, que é o verdadeiro motivo para a gente investir. Pensa comigo, se você investe para aposentadoria, o que você está buscando no fundo mesmo é tranquilidade. É um contexto financeiro que te permita eventualmente não precisar se preocupar com o trabalho e com sua renda ativa. Claro que no mercado tem gente que já foi dominada pela ganância e o foco está em acumular mais e mais dinheiro. Inclusive, tem gente já aposentada com dezenas de milhões que ainda busca valores maiores e maiores. Se seu objetivo é ter um número grande na sua carteira para impressionar os seus amigos e colegas, esse vídeo só vai te frustrar. Mas eu tenho que dizer, se você está investindo para se sentir melhor do que os outros, se você acha que ser mais rico te faz alguém melhor do que o próximo, desculpa, mas você se perdeu no caminho. E é por isso que a gente vai passar por algumas dicas de como pensar em investimentos de maneira que a nossa carteira nos proporcione paz de espírito, não só na aposentadoria, mas desde já. Então fica até o final do vídeo, que é lá que a gente vai entender como manter essa paz interna durante a fase de acúmulo de patrimônio. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação. E quando for fazer uma compra pela Amazon, usa o nosso link de afiliado. Você não paga nada a mais pelo produto e você ajuda o canal. Então já aproveita e salva o link nos seus favoritos. A razão saudável para investir é para aumentar a sua segurança e a sua independência financeira. Ou seja, no fundo, o que a gente deveria querer é paz de espírito, tranquilidade e um futuro com qualidade de vida. Me arrisco a dizer que quanto mais a gente se identificar com o nosso patrimônio, mais perto do desequilíbrio a gente fica. Se a gente acredita que nosso valor enquanto pessoa deriva dos nossos bens, basta conhecer alguém mais rico que vamos nos sentir menores. É claro que a gente quer dinheiro, mas se a gente não quer que a nossa jornada como investidor seja algo que prejudique a nossa saúde mental, é crucial que os nossos objetivos não sejam valores maiores e maiores, mas sim uma segurança maior e maior, uma qualidade de vida maior e maior. Investir é um caminho de evolução. Se a gente tem uma qualidade de vida X com o nosso salário, ao aceitarmos ter um custo de vida abaixo do nosso salário, a gente aumenta o nosso patrimônio futuro, de maneira que, dado o tempo suficiente, podemos enfim alcançar a tão sonhada liberdade financeira, onde a renda passiva dos nossos investimentos já é suficiente para cobrir todo o nosso custo de vida e ainda sobra para reinvestir mensalmente. Ter o entendimento correto das prioridades que nossa carteira de investimentos deve nos proporcionar é essencial para saber geri-la. Mas a importância de priorizar a nossa paz interna vai muito além disso, e se torna mais evidente quando a gente conhece as dinâmicas de longo prazo do mercado e sabe que a estratégia que mais se beneficia das tendências naturais da bolsa é o buy and hold. Mesmo assim, a gente vê muita história de gente que perdeu muito dinheiro na bolsa. Mesmo aqueles que iniciam com uma estratégia de buy and hold podem amargar prejuízos ao se desesperarem. É a clássica história do investidor que vende tudo no crash, ansioso, sem saber o que fazer. O maior inimigo do seu sucesso enquanto investidor é você mesmo. São suas próprias emoções e vieses, como até os traders vão nos informar prontamente. Não adianta ter as empresas que mais vão crescer nos próximos 10 anos se no primeiro ano de alta você já vende tudo para capturar o lucro, ou se num crash vende tudo com medo da continuação das quedas. Um dos maiores desafios para o investidor buy and hold é, na verdade, a parte simples, que é seguir a sua estratégia por anos e anos, manter os aportes todos os meses, manter em carteira as empresas que caíram ou subiram muito, enquanto todas as casas de análise e veículos de informação estarão gritando para que você faça o contrário. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Nem importa quais empresas estão no seu portfólio. Se você faz o buy and hold, em algum momento o mercado vai estar contra uma ou outra empresa da sua carteira. Até porque, se mesmo uma casa de análise por várias vezes muda de opinião rapidamente entre os ativos que recomenda, veículos de notícia que divulgam a opinião de diversas casas de análise com certeza vão por várias e várias vezes ter diversas matérias e análises que vão contra a sua estratégia. Se você não tem paz de espírito e confiança em si mesmo para acreditar na sua decisão, você pode se tornar um eterno swing trader, mesmo querendo ser um buy and holder e mesmo dizendo para os outros que você é um buy and holder. Então já vimos que no fundo, lá na aposentadoria, o grande valor que a nossa carteira de investimentos vai nos trazer
é a paz de espírito, é a tranquilidade para poder viver bem e poder seguir a vida sem nenhuma preocupação financeira, enquanto ainda pode usufruir da qualidade de vida que você deseja. Vimos também que mesmo durante a jornada de investimentos, a paz de espírito vai ser uma grande aliada para que você consiga de fato alcançar seus objetivos na renda variável, sem ficar dando tiro no próprio pé, mudando os ativos da sua carteira o tempo todo. Mas eu não estou querendo dizer que é fácil não, é difícil, é muito difícil. E por isso que eu vou dar agora algumas dicas de construção de carteira que podem facilitar a manutenção da sua paz de espírito ao longo da sua jornada. Um dos pontos mais importantes é quando entrar na renda variável, entrar aos pouquinhos, começar com ativos de menos volatilidade, com uma porcentagem da carteira bem pequenininha e sempre ir vendo como você se sente, sempre analisando as próprias emoções, especialmente naqueles dias que a sua carteira cai um pouco mais. O segundo ponto é a diversificação. Se você carrega uma carteira de 10 ativos e um desses se torna um grande acerto, enquanto as outras seguem em linha com o retorno dos índices, você pode, em pouco tempo, ter uma concentração enorme em um único ativo. Como ninguém consegue prever o futuro, e mesmo as melhores empresas podem passar por questões judiciais, falhas operacionais, escândalos pessoais e diversos eventos imprevisíveis podem causar grandes quedas, é difícil manter a paz quando um evento inesperado em um único ativo pode devastar a sua carteira. De maneira que, na minha visão, uma alocação muito grande em um único ativo, acima ali dos 6, 7% perante a carteira como um todo, já me incomoda. Se você já começa com 10 ativos, uma dessas empresas representa 10% da sua carteira, vira uma 10-bagger, são as empresas que multiplicam seu capital por 10 vezes ou mais, e em poucos anos você seria quase que obrigado a reduzir a posição. A diversificação desde o início não só diminui a exposição aos riscos específicos de cada ativo da sua carteira, como dá espaço para se carregar essas 10-baggers que crescerem sem que elas se tornem uma alocação enorme dentro da sua carteira. Ou seja, permite no longo prazo da gestão da sua carteira, de fato, manter uma estratégia bem passiva. E dessa hora a galera da carteira concentrada vai começar a reclamar, vai dizer que quanto mais ativos a gente coloca numa carteira, mais a sua performance tende a ficar próxima de um índice, e que isso vai diminuir o retorno que a própria 10-bagger traria para a nossa carteira. E essa crítica é perfeitamente correta. Mas é uma lógica que dá valor único e exclusivo para o retorno que se consegue com seus investimentos. O ponto desse vídeo como um todo é exatamente que priorizar apenas o lucro pode nos colocar em situações mais difíceis de manter a nossa estratégia inicial, além de que uma carteira concentrada exige uma frequência de acompanhamento muito maior de cada ativo. Então, de um lado a gente tem uma carteira bem mais arriscada, que tende a experienciar drawdowns maiores, que exige um conhecimento e acompanhamento maior das nossas empresas e que vai testar a sua confiança na sua estratégia com mais frequência, e do outro uma carteira com potencial de retorno de fato um pouco menor, mas onde você nem precisa se preocupar com potenciais erros, onde a própria estratégia já considera que haverá um erro ou outro na jornada, mas contando com a convexidade do mercado para compensar isso. E nesse caso você consegue até fazer um acompanhamento menos frequente, especialmente daquelas empresas mais perenes dentro da carteira. Considerando que a maioria de nós já vai ter os estresses da vida e do trabalho, para mim é bem claro que a maioria dos investidores pessoa física se beneficiariam bem mais de uma estratégia passiva voltada para a paz de espírito e a tranquilidade do que em uma estratégia de mais volatilidade, risco, estresse e necessidade de acompanhamento. Mas, para além da diversificação, o que mais que eu posso fazer na minha carteira para ficar mais tranquilo? Bom, seja conservador. Claro, tenha exposição a empresas de crescimento. É importante ter diferentes tipos de empresas com diferentes potenciais dentro da carteira, até porque a nossa diversificação também deve se estender à estratégia que usamos para selecionar cada ativo, mas dê protagonismo para as empresas mais sólidas, mais estabelecidas, com uma capacidade de pagamento de dividendos estáveis. Tenha uma alocação em renda fixa, tenha classes de ativos de baixa volatilidade, como os fundos imobiliários, tenha ativos complementares com correlação negativa. E um ótimo exemplo disso é a dolarização. O dólar tem correlação negativa com o Ibovespa, então tende a subir quando o Ibovespa está caindo e vice-versa. Mas essa correlação negativa também pode ser buscada de outras formas. Uma empresa de commodities se beneficia se elas subirem. Então, uma empresa que tem as commodities como insumos, ou seja, nos seus custos, e vai se prejudicar com a alta do preço delas, tem um risco oposto,
de maneira que combiná-las pode trazer um pouco mais de tranquilidade ao investidor. Essa mesma lógica pode se aplicar a praticamente qualquer setor ou empresa. Por exemplo, a bolsa em geral tende a se desvalorizar quando os juros sobem. Então é importante ter uma alocação em empresas, por exemplo, de seguros, que dentro dos seus fundamentos se beneficia da alta de juros, trazendo um resultado maior. Esse tipo de compensação de riscos nem sempre vai ser possível, mas trazer essa complementação é uma das coisas que particularmente me traz paz de espírito ao investir. Então, em resumo, diversificação, com foco em complementaridade de risco, certo conservadorismo, garantindo que não tenha uma exposição excessiva a classes de ativos mais arriscados, ter como objetivo da carteira não apenas o lucro, mas a manutenção do seu patrimônio e da sua paz de espírito, que vai garantir que você não saia vendendo desesperado numa crise e, com tudo isso no lugar, é só seguir aportando todos os meses. Com aporte e tempo, a sua carteira vai crescer cada vez mais. E a nossa tranquilidade interna também vai crescendo, pelo menos no que diz respeito à nossa situação financeira. Porque mesmo se a gente ainda estiver longe do objetivo da aposentadoria, a gente vai tendo um patrimônio cada vez maior. E quando a gente olha em relação ao nosso custo de vida, a gente vê que cada vez mais o nosso dinheiro investido é capaz de custear a nossa vida por mais e mais tempo. Considerando que muitos dos estresses da vida moderna vêm da escassez ou da incerteza da nossa capacidade de manter ou elevar nossa qualidade de vida, na minha experiência pessoal, mesmo sabendo que ainda não vou gastar meus investimentos, saber que mesmo que eu entre em um coma e não consiga trabalhar com nada, meus investimentos teriam condições de me sustentar por alguns anos sem que eu tenha que passar fome ou morar na rua, é sim uma enorme fonte de paz e tranquilidade. Paz essa que é muito mais importante do que o dinheiro em si. Vamos acumular patrimônio? Sim, mas para a evolução da nossa condição financeira, voltada à nossa qualidade de vida e daqueles que a gente ama. Vamos investir para viver bem. Se você viu o vídeo até aqui é porque gostou, então deixa o like, se inscreve, bota nos favoritos o meu link da Amazon, bons investimentos e até a próxima!